Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo Deus, eterno e querido Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Te louvamos, Senhor, porque Tu és fiel. Te louvamos porque Tu és o único Deus verdadeiro, o único Deus que sempre existiu e sempre existirá, Senhor. Senhor, te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus misericordioso. Te louvamos porque o Senhor se inclina, meu Deus, para ouvir a oração de pecadores como nós. Nós não merecendo a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua graça, Senhor. Senhor, a Tua querida graça nos salvou, Pai amado. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. O privilégio de Te servir, Senhor. O privilégio, Senhor, de estar falando do Teu Evangelho aqui na internet, Senhor. Senhor, e Te pedimos, Pai, que Teu Evangelho seja espalhado aqui pela internet e conhecido, Senhor. Principalmente, Pai amado, que entre naqueles lugares que Tua palavra ainda não chegou, Senhor. E que possa transformar corações, Senhor, pessoas, Pai amado, e que o Senhor possa ter adoradores, Senhor, e em espírito e em verdade, Pai. Senhor, nos ajude, Senhor, nesse devocional que vamos fazer agora, Pai. Nos dê entendimento, sabedoria, para compreender, Senhor, tudo o que vamos ler agora, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, o devocional de hoje é referente a 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Tá? Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, no capítulo 8 de 2 Coríntios, que diz assim a palavra do Senhor: generosidade nas ofertas. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por quem tem passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam, e mais ainda. E com toda a boa vontade, pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia. E eles insistiram nisso, e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostraram que em tudo são mais ricos do que os outros na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que
Queremos também que façam mais do que os outros. Não estou querendo mandar em vocês. O que estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Vamos ver o que Spurgeon diz sobre o versículo 9. O Senhor Jesus era eternamente rico, glorioso e exaltado, mas, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Assim como o rico não pode ter comunhão verdadeira com seus irmãos pobres, a menos que ministre de seus recursos às necessidades deles. Também é impossível que o nosso divino Senhor, a mesma regra aplicada ao cabeça e aos membros, tivesse comunhão conosco, a menos que nos transmitisse sua prosperidade abundante e se tornasse pobre para que nos tornássemos ricos. Tivesse ele permanecido em seu trono de glória e tivéssemos nós continuado nas ruínas da queda, sem receber sua salvação, a comunhão teria sido impossível de ambos os lados. Nossa posição na queda, isolado da aliança da graça, tornava impossível que homens caídos se comunicassem com Deus, pois era impossível que Belial estivesse de acordo com Cristo. Portanto, para que a comunhão pudesse ser alcançada, era necessário que o parente rico conferisse sua condição a seus parentes pobres, para que a justiça do Salvador desse a seus irmãos pecadores sua própria perfeição, e para que nós, pobres e culpados, recebêssemos de sua completa graça por graça, e para que em dar e em receber ele descenda das alturas e os outros ascendam das profundezas, e sejam então capazes de abraçar-se em comunhão verdadeira e sincera. A pobreza deve ser enriquecida por ele, em quem estão tesouros infinitos, antes que ela se aventure a comungar, e a culpa deve antes que ela se aventure a comungar, e a culpa deve se perder na justiça imputada e transmitida, antes que a alma possa caminhar em comunhão com a pureza. Jesus deve vestir seu povo com suas vestes, ou não poderá admiti-los em seu palácio de glória, e deve lavá-los em seu sangue, ou ficarão corrompidos demais para envolver-se em comunhão com ele. Ó cristão, isso é amor.
Por amor a você, o Senhor Jesus se fez pobre, para que pudesse exaltá-lo à comunhão com Ele. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 59. Proteção divina contra inimigos. Salmo de súplica. Referência à introdução do Salmo 3, versículo 1. Salmo de um homem, provavelmente um rei, pedindo que Deus o salve e também salve o seu povo. Referência: Salmo 58, Salmo 64 e Salmo 140. O Salmo se divide em duas partes, versículos 1 a 10 e versículos 11 a 17, nas quais há oração pedindo a destruição dos inimigos. Versículos 5 e versículos de 11 a 13. Comparação dos inimigos a cachorros. Versículos 6 a 7 e 14 a 15. E afirmação de confiança em Deus. Versículos 8 a 10, versículos 16 e 17. E os salmos inicia assim. Hino de Davi ao regente de coro, com a melodia de Não Destruas. Escrito por Davi quando Saul mandou espiões à casa de Davi para matarem. E o versículo 1 diz assim: Ó meu Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me daqueles que me atacam, salva-me dos homens maus, livra-me desses assassinos. Ó Senhor Deus, olha, eles estão esperando para me matar. Homens cruéis estão fazendo planos contra mim. Mas não é por causa de qualquer pecado ou maldade que eu tenha feito, nem por causa de alguma falta que eles têm pressa de me atacar. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, levanta-te e vem me ajudar. Chora tá possível. Vem, ó Deus de Israel, acorda e castiga as nações pagãs. Não tenha pena desses traidores e perversos. Quando anoitece, eles voltam e rodeiam a cidade, rosnando como cachorros. A língua deles fere como espada. Eles gritam insultos e ameaças e pensam que ninguém está ouvindo. Mas tu zombas deles, ó Senhor. Tu ris de todos os pagãos. Ó Deus, eu confio no teu poder. Tu és a minha fortaleza. Com o seu amor, o meu Deus virá ao meu encontro. A derrota dos meus inimigos. Com o seu amor, o meu Deus virá ao meu encontro. A derrota dos meus inimigos. Ó Deus, não acabes de uma vez com os meus inimigos, para que o meu povo não esqueça da maldade deles.
Ó Senhor, nosso escudo, ó Senhor, nosso escudo, espalha-os com o teu poder e derrota-os. Todas as vezes que falam, os meus inimigos pecam. Que eles sejam apanhados no seu próprio orgulho. Eles amaldiçoam e matem e mentem. Por isso, peço que os destruas quando estiveres irado, e que sejam destruídos completamente. Aí todos saberão que Deus governa em Israel, e que o seu reino se estende pelo mundo inteiro. De noite, os meus inimigos voltam e rodeiam a cidade, rosnando como cachorros. Eles andam pela cidade como cachorros, procurando o que comer, e uivam se não encontram comida que chegue. Porém, eu cantarei a respeito do teu poder. De manhã louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. Eu te louvarei, ó Deus, meu defensor. Tu és a minha fortaleza. Tu és o Deus que me ama. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 59. Salmo 59, título hebraico. Referência: 1 Samuel, capítulo 19, versículos de 11 a 17. Salmo 59, versículo 5. Deus Todo-Poderoso. Referência: Salmo 24, versículo 10. Salmo 59, versículo 7. Língua como espada. Referência: Salmo 52, versículo 2. Salmo 59, versículo 8. Zombas, ris. O salmista imagina Deus se divertindo com o fracasso daqueles que pretendam desafiá-lo. Referências: Êxodo, capítulo 10, versículo 2, Salmos de número 2, versículo 4 e Salmos 37, versículo 13. Salmo 59, versículo 9. Fortaleza. Referência: versículos 16 e 17 do Salmo 59. Salmo de número 59, versículo 10. Deus fará com que eu veja a derrota dos maus, dos meus inimigos. O castigo dos maus pertence a Deus. Referência: Salmo de número 94, versículo 1. Salmo de número 59, versículo 12. Amaldiçoam. Amaldiçoar é chamar mal, sofrimento ou desgraça sobre alguém. Acreditava-se que as maldições tinham o poder de dominar e desgraçar as pessoas sobre as quais eram lançadas. Referência: Salmos de número
109, versículo 17 a 19. E mentem. Referência, Salmo 36, versículo 3. Salmo de número 59, versículo 13. Todos saberão. Deus, para manter a sua honra, deve destruir os inimigos de Israel. Referência, Salmo 79, versículo 9. E por fim, Salmo de número 59, versículo 16. De manhã, referência, Salmos de número 57, versículo 8. E é isso, gente. Salmos de número 59. Que Deus os abençoe.